Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos entrar em renda variável. Renda variável é um assunto muito grande, então eu vou dividi-lo em o que é renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, fazer um vídeo de cada assunto para não ficar um vídeo muito grande. Então, o que é renda variável? Renda variável é um investimento que no momento da aplicação a gente não sabe o retorno. Por mais que na renda fixa a gente também não sabe o retorno, que ela é variável, exceto no tesouro pré-fixado, você sabe pelo menos qual vai ser a regra do rendimento. Então vai render o CDI, vai render Selic, vai render IPCA. Na renda variável não acontece isso. A gente consegue ver o rendimento só depois que passou. Então se eu comprar uma ação no começo do dia, eu não sei quanto que ela vai render até o final do dia. Quando chegar no final do dia e fechar o mercado, aí que eu vou saber quanto que essa ação rendeu. O mesmo vale para um mês, para um ano. Vou comprar a ação no começo do ano, lá no final do ano eu vejo quanto ela está valendo, quanto eu paguei e aí eu sei qual foi o meu rendimento. Então não dá para saber antes de fazer o investimento. E renda variável, como o nome já diz, ela pode variar tanto para cima, que é o que a gente espera que aconteça, quanto para baixo. E se a gente vender a ação no momento que ela está variando para baixo, é prejuízo. Inclusive, o prejuízo pode ser definitivo. Caso uma ação venha a falir, ela vai chegar a zero e aí você perdeu o seu dinheiro. Mas se eu tenho esse risco de perder todo o meu dinheiro, caso uma ação venha à falência, por que a renda variável é tão atrativa? Porque você tem um limite para perda. Você pode perder no máximo 100% que investiu. Uma ação não fica negativa. Então, se você investir lá R$ 100 em determinada ação e ela for a zero, ela não passa de zero. Não tem como ela ficar negativa. Não vai chegar ninguém na sua casa e falar: ó, você investiu na empresa que faliu lá, ela está com umas dívidas, vou pegar aqui sua TV para pagar. Não existe isso. Ela vai no máximo a zero. Já a possibilidade de ganho não tem um teto. Ela pode subir 100, 200, 1000% ou muito mais que isso ao longo de vários anos. Por isso que é um retorno tão atrativo. E o que é uma ação de fato? Ela é a menor parte negociável de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você vira sócio da empresa. Aí você passa a ter direito aos lucros daquela empresa. Só que comprar uma ação tem um ponto muito melhor do que você abrir de fato uma empresa ou ser sócio de empresa sem ser através da bolsa de valores. Porque quando você compra uma ação, você só participa dos lucros, mas você não tem obrigações trabalhistas com a empresa, por exemplo. Você não tem que trabalhar, você não tem que dar relatório, você não precisa fazer nada. E você também não responde por ações judiciais contra a empresa, por exemplo. E através da bolsa de valores, você pode se tornar sócio das maiores empresas do mundo. Você pode se tornar sócio de empresas como Amazon, Facebook, Tesla, Apple, Microsoft. Isso com pouco dinheiro. E você tem a possibilidade de ganhos, tanto com a valorização da empresa e com o recebimento de proventos para aquelas empresas que distribuem, que não são todas que distribuem. Empresas mais consolidadas costumam distribuir mais do que empresas menores, que vão gastar todo o caixa para crescer. E é um mercado extremamente líquido. Então você tem negociações de ação diariamente, de segunda a sexta. Você põe lá comprar, você comprou, põe vender, vendeu. Diferente, por exemplo, de negociar um terreno, uma casa, onde você vai demorar para de fato concretizar aquela venda ou aquela compra. Precisa ir no cartório, precisa achar um comprador, é toda uma burocracia. Aqui não. Apertou, comprou, apertou para vender, vendeu, simples assim. Então é um mercado muito líquido e é um mercado cada vez mais acessível. Hoje tem ETFs que replicam índices, por exemplo, o Nasdaq 11, que você consegue se tornar sócio das 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos com menos de R$ 10. Então é um mercado muito acessível. E também, antes, as corretoras cobravam taxa de custódia e taxa de corretagem. Hoje, a taxa de custódia já não existe mais. E na maioria das corretoras, a taxa de corretagem é zero. Então você pode comprar ações, ETFs, fundos imobiliários sem pagar nada. Isso afastava o pequeno investidor. Você pagava um percentual muito alto do seu investimento em taxas. Hoje já não tem isso mais. Aqui no Brasil, as ações são negociadas ou no mercado integral ou no mercado fracionário. No mercado integral é lote padrão múltiplo de 100. Então você só consegue comprar 100, 200, 300, 1000, 10.000 ações. Já no mercado fracionário é de 1 a 99. É a mesma ação, o que muda é o tamanho do lote. Então se você quiser comprar 100 ações, você compra no mercado integral.
Se você quiser comprar 10 ações, aí é no mercado fracionário. A única coisa que muda é que você tem que acrescentar o F no final do ativo. Então você tem lá Cash 3, ela vai ter lote padrão de 100 ações. Caso você queira comprar 153, aí você vai comprar 100 ações no mercado integral e 53 no mercado fracionário. Só vai mudar que você vai pôr Cash 3F no final do ativo e aí você já consegue acessar. Isso facilita a vida do pequeno investidor, porque se tiver só o mercado integral e o preço de uma ação for R$100, em um lote padrão que é 100, 100 vezes 100 dá 1.000. Então você ia precisar de R$1.000 para poder investir nessa empresa. Já no mercado fracionário, essa mesma empresa você consegue comprar apenas uma ação. Então com R$100 você já ia conseguir se tornar sócio dela. Eu dei o exemplo aqui da Cash 3, que é o código de um ativo. E como que funciona a nomenclatura desses códigos ou tickets, que é o que você vai encontrar por aí? São 4 letras que representam a atividade da empresa ou o nome dela. Por exemplo, Cash 3 é o código da Melius, que é uma empresa de cashback. Então, não lembra o nome dela, que é Melius, mas lembra a atividade que ela exerce, cashback, por isso Cash 3. E esse número no final indica o tipo de ação. Você tem ações no final 3, 4, 5, 6 e 11. As ações no final 3 são as ações ordinárias. Elas dão direito a voto no conselho da empresa. Mas você precisa de um número muito grande de ações para poder votar. Não adianta você chegar lá com um lote de ações e achar que vai querer votar alguma coisa no conselho que não vai. Você precisa de 5, 10% da empresa. As ações no final 4 são as ações preferenciais. Como o nome já diz, elas têm preferência no recebimento de dividendos. As ações do final 5 e 6, elas são muito raras de serem encontradas, mas as do final 5 são as ações preferenciais classe A e as ações final 6 são as preferenciais classe B. Então, no pagamento de dividendo, quem vai receber uma quantia maior é quem tem o final 5 e depois quem tem o final 6. Não é que você não vai receber, você vai receber uma quantia menor dependendo do final da sua ação. E as ações de final 11, elas podem ser fundos imobiliários, ou ETFs, ou units. E o que são units? É um pacote de ações. Então você pode ter dentro de uma unit 2 ações ordinárias e uma preferencial. Geralmente é para dar liquidez em algum dos tipos de ação. Por exemplo, você tem ações de empresas estatais, como a Sanepar. Então você tem lá Sanepar 3, Sanepar 4 e aí ninguém vai querer comprar muito a 3, porque é de controle do governo. Então para que você vai comprar uma ação ordinária se o maior acionista é o governo, o seu voto não vai mudar nada. Acaba que a 4 vai ter uma liquidez maior. E o governo vendo isso, ele fala, bom, eu queria receber mais dividendos. Eu tenho muito da 3, ninguém quer comprar e eu não consigo comprar da 4. Vou criar uma unit. Então um pacote de unit vai ter 2 ações final 3 e uma ação final 4. Assim o governo consegue dar uma liquidez maior para as ações de final 3 e trocar a sua posição, diminuir em posição 3 e aumentar em posição 4. As ações ordinárias, que são as de final 3, ela costuma ter um preço um pouco maior do que as de final 4, 5 e 6. As units costumam ser mais caras que todas, porque é um pacote de ação. Mas as ações de final 3 são mais caras que 4, 5 e 6. E por que isso? Que é chamado prêmio pelo controle. As ações de final 3 você tem direito a voto. Então, por esse direito, você paga um pouco a mais na hora de comprá-las. As ações de final 3 também têm tag along garantido por lei, de no mínimo 80%. O que significa isso? Que em caso de venda da companhia, você vai receber 80% no mínimo do valor que o acionista majoritário recebeu. Igual aconteceu agora com o Twitter. O Elon Musk ia comprar. E aí você tem o direito de receber a mesma coisa que os controladores do Twitter, ou 80%. Então, se o Elon Musk pagou R$100 por ação, você tem direito de receber no mínimo 80 por ação. Isso é garantido por lei, mas a maioria das empresas oferece um tag along de 100%. Então, se ele pagou R$100 por ação, você vai ganhar R$100 por ação. As ações de final 4 não têm esse benefício, a não ser que esteja no estatuto da empresa. Algumas empresas
optam por oferecer esse benefício, mas não são todas. Então você tem que se atentar ao estatuto da companhia para saber se tem esse benefício ou não. E costumamos a escutar muitos termos como small cap, mid cap, large cap. E o que significa isso? Large cap são as ações de empresas já consolidadas, aquelas empresas muito grandes. No meio delas, aquelas que são mais consolidadas no seu setor, mais fortes, são conhecidas como blue chips. Então são empresas como Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale. Essas empresas são as large caps, são empresas muito grandes. Você tem aquelas empresas de meio termo, que são as mid caps. Elas têm um valor de mercado menor do que as large caps, mas elas têm a mesma liquidez, então é uma liquidez muito boa, diferente das small caps, que são ações de pequenas empresas, empresas ainda em crescimento, que não atingiram um market share tão grande, não estão tão consolidadas assim. E a liquidez delas é um pouco menor. Então se você quiser comprar 10 mil reais, é tranquilo. Agora para compras muito grandes, já começa a ficar complicado porque não tem tanto volume de negociação assim. Porque não tem a presença de grandes investidores e nem de fundos de investimento. Porque vamos pegar que a empresa vale 1 milhão. 1 milhão é 10% do que o fundo tem em caixa. Então se ele quiser usar 10% do caixa dele para comprar uma empresa, ele não consegue comprar uma small cap, porque ele vai comprar a empresa inteira. O grande investidor, a mesma coisa. Por isso que esses small caps acabam tendo uma liquidez um pouco menor. Mas para negociação de pequenos lotes, ainda assim a liquidez vai ser muito boa. Bom, por hoje é isso, a gente já entendeu alguns termos e no próximo vídeo vamos poder entrar de fato na análise de ações. Existem dois tipos de análise: análise gráfica ou análise técnica, que a gente estuda gráficos, movimento dos gráficos, movimento de preço, e análise fundamentalista, onde a gente vai estudar o fundamento da empresa. Então a gente vai pegar alguns indicadores como ROI, PL, EBITDA, vai entender o que ele significa e vai estudar isso. Eu vou focar mais nessa parte, que eu prefiro, eu não gosto tanto da análise gráfica. Eu prefiro investir através da análise fundamentalista, que é através dela que a gente consegue tomar a melhor decisão e escolher qual é a empresa que a gente vai se tornar sócio. Por hoje é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal, dar o like, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.